que envolveu muita polêmica. Logo após a aprovação do projeto, o Lindomar Diniz reagiu às críticas feitas pelo líder do governo, China Menezes, a mesma coisa. Mas o que disse o líder do governo? O líder do governo gravou um vídeo dizendo que os vereadores teriam votado contra o seguro-safra do nosso município. Esse projeto, ele liberou 1.200.000 para garantir a safra e despesas judiciais. E nessa parte das despesas judiciais foi onde o bicho pegou, porque teve vereador dizendo que era para pagar despesas de Márcia Conrado, vereadores perguntando de onde estava saindo esse dinheiro, e aí muitas dúvidas que ficaram, e o Giliardi está aqui justamente para a gente explicar à população de fato o que aconteceu. Teve vereador também que disse que os projetos poderiam ir separados, o do Garantia Safra, esse das despesas judiciais. Então agora a gente vai indagar o Giliardi sobre esse projeto para ele explicar tudo direitinho. A gente lhe conhece por Giliardi, mas a gente pode também lhe chamar de... O que é aquilo que bate na Semana Santa? Bem muito dele, é o quê? Você sabe o que é? Judas? Sim. Que você levou de pancada, camarada, velho. Chega a estar amarelo, viu? Não. Mas aí a sua oportunidade, cara, de você aqui no programa esclarecer, não é essa situação. Eu vejo que você está auxiliado aqui de secretários e auxiliado também de presenças especiais, que eu quero que você mesmo diga para os nossos ouvintes quem é que está aqui me acompanhando nessa entrevista. Giliardi, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Maia, boa tarde aos ouvintes do programa Frequência Democrática. Quero agradecer o espaço para a gente poder esclarecer os fatos e também agradecer a presença da ilustre, da nossa prefeita Márcia, do Dr. Breno me acompanhando aqui, do procurador Cecílio, da minha vereadora Dona Alice, Sinésio, Elisandro, Alain, Cosme Damião, Gabi, Anderson Tênis, enfim, mostra união do grupo, mostra que quando a verdade prevalece, a gente não fica sozinho, a gente tá junto e a gente só está aqui para realmente mostrar de fato a verdade, ponto. Muito bem. Ainda na sessão, Giliardi, você fez uma defesa do projeto, explicou alguns pontos, mas pelo tempo que não é tão grande assim, você ainda ficou devendo algumas informações. No seu vídeo também você reforçou aquilo que você já tinha debatido lá na Câmara, já tinha explicado. E aí, como a gente repercutiu, eu em particular na minha página no Instagram, coloquei fala sua, coloquei fala dos opositores também, e muita repercussão em relação a isso. E como você é líder do governo, lógico, tem alguns pontos que você precisa esclarecer. O ponto inicial, por exemplo, é que os vereadores da oposição que votaram contrário, eles dizem que essas despesas judiciais, esse projeto, ele poderia vir desmembrado, ou seja, despesas judiciais votaria e o seguro-safra votaria de forma independente. Pelo que eu entendi na fala deles, eles só não votaram a favor porque o projeto, segundo eles, tinha uma espécie de jabuti. O que é que tu diz em relação a isso? Veja, eu acho que antes da gente falar, e principalmente lá na tribuna, eu sempre costumo dizer que nós somos formadores de opinião, então a gente tem Verdade. Que, se não tem domínio da fala, pelo menos se abster da fala e depois estuda e vai debater. Em relação aos dois projetos virem juntos, é porque ele tem o mesmo teor, a matéria, que é um crédito adicional especial. E aí tem essa diferença, justamente isso, de crédito adicional especial e crédito complementar. Complementar é quando o crédito já existe na LOA, na lei orçamentária que a gente aprova entre setembro e outubro, e aí é necessário um aporte para complementar. E aí crédito adicional especial é justamente esse tipo de crédito que não tinha previsão de gasto. E aí trata justamente da sentença judicial que a gente não tinha como prever, o município não tem como prever qual tipo de sentença vai ser condenada a pagar, e aí deixar claro que essas condenações elas vêm de gestões passadas. Tem pessoas que aguardam há 20 anos uma ação judicial contra o município e não contra o prefeito ou a gestão, e aí o município tem a obrigação apenas de pagar. Então o tema é justamente isso, porque não tinha previsão dentro do orçamento. Só te atrapalhando, Giliardi, você revelou agora algo que muita gente não estava sabendo ainda. O que vai ser pago com esse R$1 milhão é algo que já vem de outrora,
não foi criado agora no governo, né? E isso precisa ser reforçado, não é? Porque está recaindo uma situação, primeiro, sobre a prefeita Márcia, não é dívida dela, é dívida do governo. E não foi gerado pelo governo dela. É essa justamente a linha de raciocínio, não é isso? Eu vou dar um exemplo. Eu sou agente comunitário de saúde. Certo. Na gestão passada, anterior, a gente lutou na justiça, lutou discutindo com o governo a questão do quinquênio. O gestor passado disse que não pagaria o quinquênio de forma amigável e ajuizasse. E aí foi ajuizado. Nós ganhamos a causa, eu acho que há uns 2 anos. Logo de início foi incorporado os 5% e 10% quem teve o direito. E aí a gente está brigando agora pelo retroativo. Se, por exemplo, sair a sentença amanhã, o município tem que pagar. A ação foi movida contra o governo da prefeita? Não, foi contra o município. E ela tem apenas a obrigação de pagar. E aí é lamentável que um vereador ou vereadores venham ser contra isso. Porque quando eu falei que foram contra o garantia safra, também foram contra essas sentenças. Tem pessoas que podem estar esperando há 20 anos uma sentença de R$5.000, R$6.000. E aí também tem que deixar outro ponto destacado aqui, que as despesas são com RPV. RPV são representações de pequenos valores, que são até, eu acho que é R$10.000, quase 10 mil. A partir disso entra como precatório. Precatórios, elas têm como a gente prever o gasto, porque o município foi condenado, e aí tem como colocar no orçamento. Por exemplo, vai ser gasto com precatório para o ano que vem, porque foi condenado 3 milhões. Mas com a RPV não tem, porque além de ser pequenos valores, quando é condenado o município a pagar, tem apenas 60 dias. Então, não tem boquinha. Menor do que o precatório tem que ser pago dentro de 60 dias. E aí não tem como prever isso. É o mesmo tema do Garantia Safra. Imagine que a prefeita ia colocar que ia ser aportado para o Garantia Safra 200 mil, sem a gente saber se vai ter inverno. Eu perdi minha roça de milho lá no bote por causa de uma chuva. Como é que a gente vai prever que vai ter inverno ou não? Então tem que ser aberto o crédito adicional especial. Então, por isso que os dois estão nesse mesmo projeto. Por conta disso. Eu acho que eles não se atentaram a isso. Eu chamei a atenção, mas eu acredito que não. Eles não se atentaram a isso. Há uma dúvida também, Giliardi, se, por exemplo, vocês tiveram tempo suficiente para se debruçar sobre esse projeto, se ele já chegou lá em cima da hora e por conta disso os vereadores da oposição teriam se confundido, não teriam tempo de ler. Esse projeto, ele chegou lá na Câmara em cima da hora ou ele chegou bem antes? Todo projeto, ele tem o mesmo ritmo, o mesmo trâmite. Vem o projeto, o executivo manda o projeto. Foi feita a leitura desse projeto semana passada, então tivemos 8 dias para ser votados. Foi para a comissão, que inclusive o vereador China, ele é membro da comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então era obrigação dele ter participado também da discussão como comissão. Ele se ausentou, ele não participou da comissão, mas o mesmo trâmite. E deixar claro... Peraí, deixa, você tocou em outro ponto importante também agora. O projeto foi para essa comissão? Sim, é obrigação aí. O vereador China Menezes faz parte dela, é isso? Sim. E ele se ausentou? Se ausentou, não participou dessa comissão, não participou dessa reunião. Especificamente para tratar desse assunto? Sim. Ele se ausentou? Não, se ausentou. Aí você está revelando algo que até agora o vereador Técio Siqueira, a população não tinha conhecimento, né? Todo projeto, quando ele na Câmara tem várias comissões permanentes. Constituição, Justiça e Redação Final é o principal, porque todo tipo de projeto ele passa por ela para saber se realmente é constitucional o projeto. Tem de saúde, educação, enfim. E aí são compostos por 3 vereadores, todas as comissões. Essa daqui que o projeto veio pra gente, Técio é o presidente, eu sou o relator e China Menezes é o membro. E ele faltou, então foi assinado por mim e por Técio. E aí é justamente isso que eu questionei lá na sessão. Porque antes de começar a sessão de 10 minutos, a gente via o vereador correndo para lá, correndo para cá, falando com o procurador, ligava para um, ligava para outro. Quando eu cheguei, eu disse, que desespero é esse? Porque assim, tiveram 8 dias para ser debatido. E aí Cecílio está aqui, em nenhum momento Cecílio se furtou, nunca. Eu estou 1 ano e 5 meses lá, de ir lá debater qualquer tipo de projeto. Então assim, mostra o que deu a entender realmente despreparo, votaram pela emoção, votaram apenas para fazer politicagem. Eu acho que eles entenderam errado. É simples, é só vir e realmente confirmar. A sua interpretação é que entenderam errado ou foi de má fé mesmo? Ou os dois.
Você acha que os dois? É. Pois não, o doutor Cecílio quer se expressar também. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui a todos. Ao nosso programa, a nossa entrevista. Pode ficar à vontade, doutor. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, prefeita, Breno, demais secretários aqui presentes. Só um complemento, Maia, nesse ponto, que já está esclarecendo. Sim. Que eu acho que ele não está lembrado, mas após o projeto ser apresentado, na terça-feira passada, a gente fez uma reunião, o presidente da Câmara, Manuel Enfermeiro, solicitou uma reunião e a gente se reuniu com todos os vereadores que fizeram presente, óbvio, para esclarecer todos os projetos. Alguns vereadores da oposição estavam presentes e ao término foi perguntado alguma dúvida sobre o projeto, silêncio reinou na sala. Então, eu acho que... Os 3 que votaram contra, eles participaram da reunião? Eu não me lembro se os 3 estavam, de cabeça agora eu posso ser pego pela memória, mas pelo menos alguns estavam. E foi perguntado se tinha dúvidas e não externaram nenhuma dúvida na reunião. E deixamos claro, como o Gilberto falou, quaisquer dúvidas, estamos à disposição para serem retiradas as dúvidas. Não fomos procurados mais. Pronto, outro ponto importante e esclarecido pelo doutor Cecílio. Muito obrigado, doutor. Fez com que a nossa entrevista ela ficasse muito mais bem esclarecedora. E aí, Giliardi, há também um debate, inclusive nos vídeos que foram postados pelos vereadores da oposição, de que esse orçamento do Seguro Safra, ele já consta no orçamento do município, do governo federal, do governo estadual. E por conta disso não haveria nem necessidade da prefeita enviar o projeto para a Câmara para ser votado. Você deve ter escutado isso também. E aí, o que é que você fala sobre isso? Eu escutei isso e escutei também lá na tribuna, escutei ontem, enfim, deles falando que não sabe de onde vai sair o dinheiro. Então isso é tão a aberração é tão grande quanto isso aí também que estão falando, porque o projeto é muito simples, só tem 3 páginas. A primeira página é justamente para dizer de onde vai sair o dinheiro e para onde vai ser remanejado. Não está se criando mais despesa, tem que deixar isso claro também. Está se remanejando. Por exemplo, 1 milhão está saindo de reserva de contingência. Para quem entende, quem tem a curiosidade, quem não entende, mas vai ler, reserva de contingência é justamente para emergências, coisas que não tinha previsão. Então está saindo 1 milhão, é como se tivesse uma garantia ali, na necessidade a gente vai lá buscar. E é justamente isso, está saindo 1 milhão para ir para sentenças judiciais. Do Garantia Safra está saindo da própria agricultura. Aí se perguntar, está saindo de estrada. Você quando chegar lá no Riacho do Bode, lá na casa de alguém que perdeu a plantação, ele vai preferir a estrada ou ele vai preferir sair com salário, o Garantia Safra e fazer a feira? Isso também tem que deixar claro. Em relação às estradas, eu acho que a prioridade realmente é dar o suporte ao agricultor de forma direta. E as estradas, eu garanto, assim como nunca deixou de ser feita, de ser dada assistência, vai continuar sendo feita. Semana passada mesmo, o Fabinho, o secretário de Agricultura, esteve aqui e ele passou o cronograma de recuperação das estradas vicinais. Todo o cronograma ele passou aqui no programa, na entrevista que fizemos semana passada. Aliás, muitas dúvidas surgiram, muitas pessoas perguntaram, ele respondeu a todas, tirou todas as dúvidas em relação a essa questão de estradas. Agora, ô Giliardi, deixa eu completar. Você fica à vontade, fica pela metade. Fica à vontade. Em relação ao está no orçamento. Ele traga e mostra que está no orçamento. Como é que a gente ia prever que não ia ter inverno esse ano? A gente fala de inverno ter chuvas. Para criar o milho e o feijão. Não tem como a gente prever. A gente torce que tenha. Agora, quando vê que não vai ter, tem que se organizar para adiantar. E aí foi apenas o que a prefeita fez. Quando inicia o ano, o agricultor paga um boleto. Eu não estou lembrado do valor da taxa, mas é 100 e pouco. O agricultor paga, é como se fosse um seguro. Eu estou pagando aqui. Se houver chuva, eu perdi. Agora, se não houver chuva, eu vou ter o direito. E aí tem a contrapartida do município. A União, isso é um programa federal, mas o município tem que fazer a contrapartida. Se o município não fizer, o agricultor não recebe. Então, isso, eles não foram contra isso? Foram contra, sim. Outra dúvida que eu tenho. Nessa votação, não apareceu muito, e não sei porque ele não quis se pronunciar, que a gente só viu a repercussão dos 3. Antônio de Antenor, que disse que não estava entendendo muito, não estava muito claro, aí depois os outros vereadores reagiram, e tem um da oposição que eu não vi ele se pronunciando, e também confesso a você que eu não acompanhei o voto dele, eu nem sei se ele estava na sessão. Clênio de Agenor, votou? Votou favorável ao projeto. Votou favorável. Isso. Clênio de Agenor da oposição. Conversei com ele na hora, ele entendeu
a mensagem, né? Que queria o projeto, qual era realmente a finalidade do projeto, e votou favorável. Então, eu acho que só esse voto já justifica muita coisa. Muita coisa. É por isso que eu perguntei, né? Porque dividiu a oposição. A oposição não foi unânime no voto contrário. Maia, né? É triste você estar com um projeto na mão e você ver um vereador usar a fala e perguntar de onde vai sair o dinheiro. Então, realmente não se atentaram, não foram ler. Agora, se eles quiserem vender outra coisa, vendam. Mas vocês não leram o projeto. Vocês foram por a cabeça de alguém e prejudicaram aquelas pessoas que têm o dinheiro para receber, que foi ganhado na justiça o direito, que foi negado lá atrás. E vocês foram contra o seguro-safra. Você, agricultor, os 3 vereadores que votaram contra, por eles, você não recebia o seguro-safra desse ano. O Lindomar, quando gravou o vídeo dele, ele foi cometido, ele explicou, mas China foi muito mais incisivo. Ele atacou muito você e atacou muito também a prefeita Márcia. Como é que você reage àquelas críticas do China? Cada um oferece o que tem para oferecer. Eu antes de falar, eu vou estudar. Se eu não souber do tema, eu me abstenho de falar. Depois eu vou dar minha opinião. Agora, falar pela emoção, falar para fazer picuinha, para o que muito é pregado lá, eu não falo. Então, ele fala o que ele acha que é correto. O meu papel é de levar a verdade, como eu venho trazendo. Como aconteceu lá atrás, em outro momento, lá na Câmara, que quiseram atribuir um processo, uma ação, uma condenação à prefeita, inclusive lendo o número do processo, quando a gente tinha curiosidade de fazer uma pesquisa do número do processo, condenava o líder dele. Então, eu acho que do jeito que eles agiram daquela vez, eles estão agindo agora também. Por emoção, alguém induziu eles a agirem dessa forma. Infelizmente, eu só peço que eles se atentem e leiam alguma coisa, tenham um tempinho. Inclusive, o vereador que se ausentou da comissão, ele tinha a obrigação de estar na comissão. Também não foi justificado. Eu perguntei ao procurador, foi falta de justificação, não teve a justificação. Então, assim, para debater é a nossa função. A nossa obrigação é de mostrar, de levar a verdade. Mas aí, se eles querem fazer o que vem fazendo, a picuinha, a baixaria, fiquem à vontade. Eles oferecem o que tem para oferecer ao povo. Eu, fugindo um pouquinho do tema, eu estava atento ao seu discurso terça-feira e você chamou a ordem também em relação às cobranças que são feitas ao governo Márcia, que são algumas cobranças legítimas, a gente tem que entender que é função, mas você também cobrou que quando o benefício chegasse, quando as obras estivessem em andamento, as mesmas pessoas fossem fazer a mesma coisa. E você se referiu especificamente ao anel viário, né? Se eu não me engano, o vereador líder da oposição, Lindomar, ele fez uns 3 ou 4 vídeos, se eu não estiver exagerando, em relação à obra. A obra foi retomada, já está lá de vento em popa, e aí você cobrou esse vídeo. Você ainda continua na esperança que esse vídeo será apresentado? Lá atrás, o vereador que gosta de fazer vídeo, fazer o teatro dele, ele esteve na casa de parto. E aí na hora lá uma pessoa me disse que estava filmando, até hoje também eu espero o vídeo da casa de parto. Eu cobro sempre, mostra o vídeo da casa de parto. O que foi que ele encontrou lá na casa de parto? Então, ele só quer mostrar o errado, só quer mostrar o que ele acha que não está funcionando. Quando ele cobra em relação ao anel viário, por que ele não foi lá dizer, retomou? Já está funcionando, já tá em obra, logo vai ser entregue. Não vai fazer, porque eles torcem apenas que dê errado. Eles estão fazendo a política em cima do errado. Eles não torcem que dê certo. Eu faço um desafio que mostre o que eles trouxeram de propositivo. O que foi que fizeram que conseguimos avançar em alguma coisa. Agora, quando acontece algo, eles não mostram. Então, ele realmente torce que o quanto pior para a Serra Talhada é melhor para eles. É melhor para eles venderem. Então, eu acho que isso é triste. Você tem que cobrar, mas você também tem que mostrar que foi avançado. Como é que você cobra uma ação direta, a ação está acontecendo e você não vai reconhecer que aconteceu? É até bom para você. É a minha função. Eu vim, cobrei e agora está sendo feito. Seria bacana isso, né? Mas não fazem, porque eles querem só o ruim. Outra situação que essa semana nós tivemos acesso também, Giliard, que eu queria que você comentasse, é que mais uma vez a prefeitura saiu vitoriosa naquela ação em relação aos recursos do Fundeb, né?
que foi tão divulgada, de que havia irregularidades, de que houve desvio, e aí quando fala na palavra desvio, dá a entender que está desviando para o bolso de alguém. E aí houve a primeira decisão favorável, houve a contestação de que não, está errado, não é assim, e agora novamente a justiça deu ganho de causa à prefeitura, mostrando que os recursos foram bem empregados. Quer dizer, é mais uma vitória do governo, né? Isso, e a prefeita lá atrás, na outra gestão que eu não participei, foi atribuído vários processos. Eu acho que mais de 80% desses processos já foram arquivados. Então mostra a lisura que o governo tem trabalhado. E graças a Deus mais um. E é justamente por isso que a gente acredita, é por isso que nós estamos aqui defendendo, porque nós sabemos que a coisa é correta. Agora, que vai vir apontar, venham, apontem, é bom. Eu sou defensor do contraditório. Eu costumo dizer que toda unanimidade ela é burra. É necessário que seja o contraditório. Agora, o contraditório que construa, o contraditório que venha trazer benefício. Atacar por atacar não é bacana. Então, mais uma vez, o governo conseguiu se sair, conseguiu mostrar que realmente fez a coisa correta. Mas, voltando ao projeto, independentemente dos votos contrários, o projeto está aprovado e os agricultores não serão prejudicados. Isso. Nós tivemos 10 votos favoráveis, com inclusive um voto da oposição e 3 votos contrários. O vereador Pinheiro de São Miguel está acompanhando a entrevista, está mandando um abraço para você, um abraço para a prefeita Márcia e também para Dr. Breno Araújo. A senhora não vai sair daqui sem dar uma palavrinha não, viu? Tá pensando que eu vou perdoar? Eu vou nada, se tá aqui vai ter que falar. Prefeita Márcia, ô Giliardo, eu queria que ela fosse até aí, que eu quero conversar com ela também, para ela avaliar isso tudo, não é? Para saber